Lorival Santana mais uma vez com a gente. Lorival, quais são os objetivos de Israel? E, claro, o que é possível alcançar contra o Hezbollah no Líbano? O cessar-fogo firmado em 26 de novembro de 2024 previa que o Hezbollah recuasse para o norte, ao norte do rio Litani, que fica a 30 quilômetros da fronteira entre o Líbano e Israel. Esse acordo não foi cumprido, o Hezbollah manteve suas posições lá. O Exército Nacional Libanês havia se comprometido a ocupar os espaços deixados pelo Hezbollah, mas ele não teve força militar e o governo libanês não tem a força política para impor o cumprimento ao Hezbollah. A presença do Hezbollah continuou e por isso houve algumas incursões de tropas israelenses, sobretudo bombardeios israelenses no transcurso desse período, mas não tinha havido ainda um ataque com foguetes do Hezbollah contra o norte de Israel, como aconteceu agora. O Hezbollah havia jurado fazer isso, que se o líder espiritual Ali Khamenei fosse atingido, fosse morto, ele retalharia contra Israel e foi o que aconteceu. Por isso Israel estava preparado para isso, convocou inclusive 100 mil reservistas para defender o país. O objetivo de Israel é desmantelar o Hezbollah de forma ainda mais profunda do que já foi feito entre 2023, principalmente em 2024. O objetivo do Hezbollah é manter a sua sobrevivência. E o objetivo do governo libanês seria ficar fora de tudo isso, ficar longe disso. Hoje eu ouvi uma entrevista com o primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, para a BBC. Ele, que é um jurista, foi presidente da Corte Internacional de Justiça e é um gabinete de tecnocratas. Então ele falando, nós queremos que o Hezbollah se desarme. Nós estávamos gradualmente obtendo o desarmamento do Hezbollah. Nós não temos condições de fazer isso de forma abrupta, mas estávamos negociando isso com o Hezbollah. O ataque de Israel interrompe esse processo, mostra para o Hezbollah que ele precisa realmente se manter armado. Se bem que foi o Hezbollah que começou os ataques, né? Então ele falou, olha, nós não temos interesse que o Hezbollah ataque Israel, mas também não queremos que Israel salve o Líbano do Hezbollah destruindo o Líbano. Né? Vídeo os ataques que a gente mostrou aqui há pouco em Beirute, mais uma vez. Esse é um dilema que o Líbano vive há décadas por causa da questão sectária, das divisões entre os grupos sectários. Os outros grupos que tinham milícias da guerra entre 75 e 90 se desarmaram, ficaram só com armas leves e o Hezbollah só tem se armado desde então com o apoio do Irã. Eu cobri a guerra de 2006 entre Israel e o Hezbollah e o dilema era exatamente esse, quer dizer, Israel bombardeava as áreas xiitas, mas acabava resvalando, respingando para os outros bairros, outros setores, uma destruição do país em geral e esse dilema que a gente viu aí das famílias, ficar ou partir. Se você fica sob bombardeio nas áreas xiitas. Se você parte, você pode ser bombardeado na estrada e você leva seus filhos, seus idosos, seus parentes idosos para escolas, para praças e também está vulnerável e com fome, enfim, é uma situação extremamente grave de uma guerra com a qual a maioria dos libaneses não tem nenhuma ligação. Agora, eu nem vou perguntar sobre a dificuldade para Israel combater em duas frentes. Israel até tem poderio militar para isso, uma frente iraniana e uma frente ali no sul do Líbano ou no Líbano inteiro contra o Hezbollah. Mas eu pergunto sobre o tamanho do Hezbollah, a força que o Hezbollah pode ter para enfrentar isso e realmente não ser o objetivo de Israel, é acabar com o Hezbollah. É possível isso? Qual o tamanho do Hezbollah? O Hezbollah foi bastante degradado, ele foi reduzido a 1/3 do que ele era antes. Então, se a gente falava de 150 mil combatentes, hoje pode ter 50 mil, a gente falava de 100 mil foguetes, hoje a gente pode falar de 20 mil, 30 mil, mas ainda causa danos, ainda causa uma tentativa de desgastar a opinião pública israelense, o apoio que ela dá a essa campanha, mas não vai funcionar. Os israelenses estão muito coesos em torno desse objetivo de eliminar a teocracia iraniana. Muito obrigado, Lorival.